A paz do Senhor, amados irmãos. Vamos continuar nossos estudos. Então, hoje nós vamos estudar sobre o anjo forte e as duas testemunhas. No capítulo 10, Apocalipse 10, que nós vamos iniciar aqui nesse estudo, nos diz assim: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. Algumas pessoas entendem que esse anjo forte é Jesus, pelas descrições que estão aqui. Mas nós vamos ver mais adiante que ele jura, ele levanta sua mão para o alto e jura por aquele que vive para sempre. Eu acredito, eu entendo que é um outro anjo. Estavam aqueles 7 anjos tocando as suas trombetas, que João viu e já nos explicou o que seria. E agora, quando o 7º anjo ia tocar a sua trombeta, João disse que aí viu, ele olhou e viu um outro anjo, um anjo forte, um anjo maravilhoso. E esse anjo descia do céu vestido de uma nuvem. Quando eu leio isso aqui, eu lembro do último dia de Jesus Cristo aqui na Terra, quando ele já havia ressuscitado, quando ele estava ali no Monte das Oliveiras, dando as últimas instruções aos seus discípulos, e de repente eles olharam para Jesus e Jesus estava subindo aos céus, até que veio uma nuvem e o cobriu. E é interessante que ali desceram 2 anjos e falaram com eles. E eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu aos céus, ele vai voltar da mesma maneira. E é esta volta de Jesus que nós aguardamos com tanto desejo. Nessa primeira volta dele agora que estamos esperando, ele vai vir até os céus e vai levar a sua igreja, onde a igreja será arrebatada. O apóstolo Paulo explicou muito bem isto, que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e iremos ao encontro do Senhor. Aí vai iniciar a grande tribulação. Todas essas coisas que estão no Apocalipse irão acontecer. E no final da grande tribulação, então Jesus voltará em glória e colocará seus pés ali no mesmo lugar da onde ele subiu. Que coisa maravilhosa. Como as promessas de Deus são lindas para nós. Então aqui é um mensageiro que tem a glória celestial. E ele vem agora para dizer algo para João, mostrar mais coisas nesta visão gloriosa que o apóstolo teve. E esse anjo, no versículo 2, diz que ele tinha na mão direita um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ele tinha na mão um livrinho aberto. Prestem bem atenção e nós já vamos em seguida falar desse livrinho, que é uma revelação. Ele não está fechado. Lembro que eu já falei que quando Daniel teve todas aquelas visões lá no capítulo 12, ele disse para o Senhor: Senhor, eu não estou entendendo nada dessas coisas. E foi dito para ele: não te preocupa, Daniel, sela este livro. Ele não é para o teu tempo, mas sim para o tempo do fim. Ele não entendeu. Hoje, a gente lê o livro de Daniel e entende
as coisas. Aqui, em Apocalipse, o livro não está selado, não está fechado, está aberto. E essas revelações estão sendo dadas para João, para ele escrever e nos passar sobre as coisas que acontecerão no final dos tempos. Esse anjo, ele tinha o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. O mar, de modo geral, nos fala sobre as nações e a terra sobre Israel. Ou seja, ele está com os pés sobre as nações e sobre Israel. Tudo, 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 tudo. Significando que tudo está nas mãos de Deus. Gentios, judeus, não importa o que seja, está nas mãos de Deus. Aí o anjo, ele vai bradar, ele vai falar com grande voz. E diz ali no versículo 3, né, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, que chama a atenção, né? E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Então vejam só, nós já vimos os 7 selos serem abertos. E depois nós estamos estudando sobre as trombetas, as 7 trombetas já foram tocadas. As 6 trombetas já foram tocadas, falta a 7ª trombeta. E agora, neste momento, João ouve 7 trovões que soam, eles falam outras coisas ainda, mais visões João teve. E deve ter sido coisas assim extraordinárias. E quando João ouviu aquelas vozes, ele prontamente se preparou para escrever o que os trovões haviam falado. Porque diz ali no versículo 4, quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever. Mas aí o que aconteceu? Eu ouvi uma voz do céu que dizia, sela, fecha, não escreve o que os 7 trovões falaram. É um segredo, irmãos. Não adianta as pessoas cogitarem que é uma coisa ou que é outra. Porque aquilo que é para nós sabermos, Deus revela. E há coisas que não é para nós sabermos. Então, nós vamos esperar o dia que nós chegarmos lá nos céus, que vamos conseguir entender todas as coisas. E João, então, selou. Mas sabemos que tem mais coisas ainda que foram reveladas a João, além do que está no Apocalipse. Então, o que aconteceu? O anjo que via estar sobre o mar, seu pé no mar e outro pé na terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre. Por isso que eu entendo que não pode ser Jesus Cristo, porque Jesus é Deus, ele vive para todo sempre. E esse anjo jura por aquele que vive para todos o sempre, o qual criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. E olha o que o anjo diz. Não haverá mais demora. Acabou. Não tem mais demora. Agora as coisas vão acontecer muito rapidamente, porque quando a 7ª trombeta for tocada, virão os 7 anjos com as taças da ira. E terá que ser
derramado muito rápido essas taças, que eu creio que já vai ser lá bem no final da grande tribulação, porque senão não vai sobrar uma única pessoa viva. E aí, e ele mesmo diz aqui, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, olha aqui, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas e seus servos. Quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta. E aí, então, aquela voz que tinha falado com João continuou e deu uma outra ordem. E disse, a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai até ali o anjo, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra, bem explicadinho de quem estava com o livrinho aberto. E é dito para João, vai até ele e pega aquele livro. E eu fui até o anjo e disse para o anjo, dá-me o livrinho. E o anjo respondeu para João, toma o livrinho e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. O que é doce como mel, irmãos? É a palavra de Deus. Ela é coisa mais incrível, maravilhosa. A gente não cansa de ler a palavra de Deus. E para João, aquelas palavras seriam doce na sua boca. Mas o que ele ainda tinha que fazer era amargo, porque ele tinha que anunciar as coisas que viriam. A mesma coisa acontece hoje. Quantas pessoas que pregam o evangelho, a palavra é doce, e quando as pessoas ouvem e não aceitam, aquilo se torna uma frustração, se torna tão amargo, tão triste para a pessoa. Mas João tomou o livrinho da mão do anjo e comeu. E na minha boca, realmente, agora ele está confirmando aquilo que o anjo disse. E na minha boca era doce como mel. Mas, havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E aí tem uma palavra no versículo 11 que me chama tanto a atenção. E ele disse-me, aquela voz ainda disse para ele, importa, João, que tu profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Não vamos esquecer, queridos, que João, ele tinha profetizado, falado, pregado esta santa palavra durante a vida inteira dele. Ele viveu com Jesus, ouviu os ensinamentos diretamente de Jesus. E toda a sua vida, ele se dedicou a anunciar, a falar a palavra de Deus. Aí tentaram, de todas as maneiras, ele sofreu muito. Aí estava lá preso na ilha de Patmos para não falar mais aquela palavra. Ele já estava com mais de 90 anos, 95 anos, já era bem idoso. E aí até a pessoa pensa assim, bom, agora nessa idade que eu tenho, já não dá mais para eu fazer nada, não dá mais para eu trabalhar. Eu entendo, irmão, que nunca vai acontecer isto na nossa vida. Não dá mais para fazer coisa alguma para Jesus, porque até o nosso último instante de vida, nós poderemos falar de Jesus. E foi o que aconteceu com o apóstolo João, porque foi dito que ele ainda ia profetizar outra vez, veja só, a muitos povos, nações, línguas e reis. E aconteceu. E ele está falando até o dia de hoje, não é mesmo? Através do Apocalipse, dessas profecias, nós estamos aqui nos encontrando.
estamos conversando juntos, estamos estudando esta palavra santa. Glória a Deus. Aí passamos agora para o capítulo 11, porque em seguida diz que foi dado, João disse, foi-me dado uma cana, um caniço. Isto era a maneira de fazerem medição. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te, João. Não é porque está com idade que vai ficar agora parado. Não, levanta-te. Isso o Senhor diz para nós. Não desanima, te fortalece. Ainda tenho coisas para fazeres. Levanta-te e mede o templo de Deus, mede o altar também e mede também os que nele adoram. Essa medição nada mais é do que uma separação entre o que é sagrado, que é o templo, né? O templo de Deus, o altar e os que o adoram em espírito e em verdade, como disse que Jesus falou que procurava aqueles adoradores que adorassem a Deus em espírito e em verdade. E isso aqui é uma separação, então, dos gentios. Os gentios ficam de fora. Porque diz assim, ó, e deixa o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, ou seja, por 3 anos e meio. Os gentios vão estar ali pisando no átrio, na cidade, mas o Senhor, quando voltar em glória, essas coisas tudo mudarão, graças ao bom Deus, porque os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Muitos acham que nós somos o Israel de Deus. Não, nós somos a igreja de Deus, a igreja do Senhor. Israel é um povo especial, escolhido por Deus, e sempre ele será um povo especial, guardado por Deus. Glória a Jesus por isto. O templo que vai estar ali, onde hoje nós, quando visitamos ali Israel, a gente vê que tem aquela mesquita. Nós não sabemos de que maneira vai ser feito, mas o templo vai ser reconstruído ali no Monte Moriá. O que vai acontecer? Vai acontecer algum terremoto, que aquele templo, aquela mesquita vai cair? Não sei o que vai acontecer, mas algo vai haver. Porque no início, quando a igreja for arrebatada e o anticristo assumir o comando deste mundo, ele vai fazer um pacto de paz com Israel. Nós vamos depois estudar isso com mais detalhes. E neste pacto, ele vai permitir que o templo dos judeus seja reconstruído. Isso está muito pertinho, porque as coisas estão assim nos mostrando. Todas as coisas que estão acontecendo neste mundo nos mostram que a vinda de Jesus está perto. E o Senhor mesmo disse, lá no seu sermão, lá em Mateus 24, onde ele diz, quando ele deu todas as coisas que iriam acontecer, e ele disse, e não passará esta geração, sem que vejam vir no céu o Filho do Homem. Que geração? Esta última geração dos israelitas, que iniciou em 1948, quando Israel voltou a ser nação. Algo impossível de passar pela mente de qualquer pessoa, de que um dia
Este povo, que era tão odiado, tão desprezado, espalhado pela face da terra, um dia eles pudessem voltar a Israel e se tornarem uma nação. E não é uma nação qualquer, uma nação onde os olhos do mundo todo estão voltados para ele. Nós vamos estudar isso com muitos detalhes mais adiante. E em seguida, o apóstolo João já começa a falar sobre duas testemunhas. As duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? Eles são os agentes de Deus, que eles vão agir aqui na Terra por 3 anos e meio, 1260 dias. Eles vão profetizar. E eles farão milagres como Moisés e Elias. E nesse versículo 3 diz assim, ó, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Aí, como eles farão milagres como Moisés e Elias, muitos acham que é Moisés e Elias que vão voltar a essa terra. Outros dizem que é Enoque e Elias, porque Enoque e Elias não passaram pela morte. Eles foram levados para o céu. Mas vejam só, não tem muita lógica neste pensamento. Então, todo mundo tem que passar pela morte? Se eles vão vir para morrer, está afirmando isto. Mas como é que daí nós colocaríamos o ensinamento de Paulo quando ele nos diz que nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos? Quando ele diz que quando Jesus vier nas nuvens, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados e nos encontraremos com Cristo. Nós não vamos passar pela morte. Talvez eu passe, porque eu já estou com 75 anos, não sei quantos anos mais de vida eu tenho, mas toda a minha geração não vai terminar e vir geração de meus filhos, de meus netos. Não, Jesus vem nesta geração. Nós não podemos marcar a data, e nem é lícito isto. Mas o que nós podemos fazer é estarmos preparados para qualquer momento, no momento que Jesus nos buscar, nos chamar, a gente possa estar pronto. Então, também acham que é Moisés e Elias por causa das coisas que eles vão fazer. Vamos continuar. Essas duas testemunhas, no versículo 4, diz, essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Eu creio que serão levantados dois homens com o poder que teve Elias e Moisés. Talvez, provavelmente, os dois sejam judeus. Quem sabe eles serão daquele grupo dos 144 mil selados? Ou serão outros? Não se sabe. A Bíblia não esclarece quem são eles, mas serão dois homens que terão um poder tremendo dado por Deus e farão as coisas conforme a sua palavra. As coisas começarão a acontecer. Todos aqueles selos, quando foram abertos, as trombetas, quando foram tocadas, acontecerão com a palavra desses dois homens. E eles serão terrivelmente odiados pelo mundo, porque o mundo vai achar que eles é que são o culpado das coisas estarem acontecendo. E se alguém lhes quiser fazer mal, quiser matá-los, olha só, fogo sairá da sua boca.
e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Ninguém conseguirá matar estes homens. O anticristo vai tentar de todas as maneiras tentar matá-los, mas não vai conseguir. Quem tentar agredi-los morrerá. Sairá fogo da sua boca. Vejam que poder que Deus vai dar para esses dois homens, essas duas testemunhas. E eles vão falar sem medo, mas vão falar com ousadia. E as pragas vão começar a cair nessa terra. Olha qual é o poder deles. Eles têm poder para fechar o céu para que não chova, que nem Elias fez nos dias da sua profecia. Eles têm poder também sobre as águas para convertê-las em sangue, que nem Moisés fez lá no Egito, quando as pragas foram lançadas, para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Serão como Moisés e Elias, mas não creio que serão Moisés e Elias. Serão homens que serão levantados nessa época, durante a grande tribulação. Eles lançarão pragas sobre todo o mundo, aquelas pragas que nós já estudamos, e as coisas vão acontecer conforme a sua palavra. E quando acabarem, porque essas duas testemunhas, elas têm um tempo determinado por Deus para profetizar. Durante aqueles 3 anos e meio, ninguém conseguirá fazer nada contra eles. Mas, no versículo 7, diz: e quando acabarem o seu testemunho, ou seja, o período que eles tinham que trabalhar, que profetizar, a besta que sobe do abismo, Satanás, lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Vai ser um triunfo. Vai ser um triunfo para Satanás, para o anticristo, para o falso profeta, para as pessoas neste mundo. Porque depois de 3 anos e meio, conseguem acabar com aqueles 2 homens. E vai acontecer algo muito incrível. Os seus corpos vão ficar expostos na praça em Jerusalém. O anticristo usado por Satanás não vai deixar que eles sejam colocados em sepulcros. Olha o que diz esse versículo. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que é Jerusalém, né? Mas olha só, que espiritualmente Jerusalém se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Não tem dúvida que é Jerusalém. Por que Sodoma? Sodoma, pelo pecado, pela devassidão, que quando a gente lê sobre esta cidade, a gente vê o horror, o estado pecaminoso daquelas pessoas. E Egito, que significa opressão, escravidão. E aqueles corpos ficarão ali. Mas por que ficarão ali? Ficarão ali porque eles têm medo. Satanás tem medo de que, se eles forem sepultados, alguém venha, roube o corpo deles e comecem a espalhar a notícia de que eles ressuscitaram. Quando que aconteceu isso, irmãos? Há mais de 2.000 anos atrás, muito mais de 2.000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele deu a sua vida. Ninguém o matou. Ele deu a sua vida por nós para nos salvar, para que nós pudéssemos novamente termos comunhão com o Pai. Mas, quando ele
expirou ali na cruz, Satanás tomou a glória para si, dizendo: eu venci, eu consegui matar Jesus, agora acabou, eu matei. E Jesus foi colocado num sepulcro. E Satanás instigou os homens para colocarem guardas na frente do sepulcro, porque ele pensou: não vá aqueles discípulos virem roubar o corpo e dizerem que ele ressuscitou. E ali estavam aqueles soldados guardando aquela tumba. Mas será que algum soldado poderia impedir Jesus de ressuscitar? Será que alguma pedra na frente do túmulo, fechando, poderia impedir Jesus de ressuscitar? Mas é claro que não. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome. E é por isso que nós estamos hoje aqui, irmãos, falando a palavra de Deus e aguardando a volta de Jesus. Felizes por aqueles que estão salvos também esperando esse dia, mas muito aflitos com aqueles que não conseguem entender a obra que Jesus fez. Oh, meu Senhor, que tenha misericórdia dessas pessoas. E por esse motivo, então, para não acontecer novamente isto, eles deixaram aqueles corpos ali na praça. Passou um dia, 2 dias, 3 dias e meio, aqueles corpos certamente estavam cheirando mal, né? Mas estava ali exposto, porque a palavra de Deus diz que todo o mundo veria aqueles corpos. No versículo 9: e homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Até uma geração passada, 2 gerações passadas, então nem se imagina isso, não tinha como entender este versículo, aonde dizia que essas 2 testemunhas morreriam e que o mundo inteirinho veria seus corpos. Como? Como é que o mundo inteiro viajaria até Jerusalém para olhar os corpos, voltar, irem outros e voltar em 3 anos em 3 dias e meio? Não tinha como irem todos. Mas o que aconteceu? Aconteceu o que está lá em Daniel. A ciência se multiplicou lá em Daniel, capítulo 12, os irmãos podem ler. A ciência se multiplicaria de uma forma extraordinária. Hoje em dia, qualquer coisa que aconteça em qualquer canto do mundo, na mesma hora, nós já estamos vendo. Pela televisão, via satélite, pelos meios de comunicação. E vai ser desta forma, o mundo inteirinho, porque aqueles homens atormentaram tantos homens, aquelas 2 testemunhas, é o que os homens acham. Eles não acham que tudo aquilo foi por causa do seu pecado. Acham que é por causa que as 2 testemunhas que inventaram de fazer aquilo. E agora os seus corpos mortos, multidões em todo lugar estarão vendo. Na rua terá os painéis abertos, ligados, em casa, em todo lugar. E as pessoas ficarão tão felizes de ver aqueles corpos mortos, que darão presentes uns aos outros, vão festejar. Coisa mais macabra, né? Coisa mais horrível. Mas assim diz a palavra lá no versículo 10: e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes. Olha, se regozijar, se alegrar é festa, não é mesmo? E mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra.
e farão essa festa tão grande. Estarão felizes. Acabou. Agora, os nossos problemas acabaram. Agora nós vamos ter paz na terra. E agora não vem mais estas catástrofes. Puro engano. Puro engano. Porque quando eles estavam olhando, para não deixar nenhuma dúvida, como houve, que Satanás tentou infundir uma dúvida que muitos até acreditaram e até acreditam que Jesus não ressuscitou. Esses homens, eles vão ressuscitar, assim como todos estarão olhando seus corpos mortos ali na praça em Jerusalém. Quando estiverem olhando, de repente, a vida entrará de novo em seus corpos. Imaginou que susto da humanidade? E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, puseram-se sobre seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram. Mas que susto! Eu diria mais susto. Como que aqueles homens que já estavam, suas carnes apodrecendo, agora, de repente, eles se levantam e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. Olha que convite maravilhoso que aqueles 2 profetas, aquelas 2 testemunhas tiveram. Subam para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Ninguém, mas ninguém neste mundo poderá dizer que roubaram o corpo, que houve alguma coisa mágica ali, que eles sumiram. Não, porque o mundo inteirinho verá eles subirem aos céus. Glória a Deus, louvado é o seu nome. E naquele exato momento vai haver um grande terremoto. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. Olha só, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Mas por um momento, porque eles não se arrependeram, nós vamos ver nos próximos capítulos, né? Então, Jerusalém vai sofrer este terremoto. Isso aí tudo sendo visto pelo mundo inteiro. Não importa a parte do mundo que a pessoa viva. Agora nós estamos, né? Já está entrando o G5, que vai pegar em qualquer parte, em qualquer vilarejo, em qualquer ilha deste mundo. Então, todas as coisas estão se cumprindo, estão se preparando para este cumprimento da santa e maravilhosa palavra de Deus. Aí é passado agora o segundo ai. Nós já vimos o primeiro, e agora é passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. O terceiro ai vai ter início quando o anjo tocar a 7ª trombeta, que virá as taças da ira. Ali vai ser o terceiro ai, derradeiro. Tudo vai estar terminado. Glória a Deus, porque nós estamos estudando, estamos aguardando a vinda de Jesus e estamos querendo que muitos saibam das coisas que vão acontecer, para que se arrependam, para que subam no arrebatamento, que Jesus está pertinho para vir nos buscar. Glória a Jesus. Amém, né? Aqui a bibliografia, os livros, as gravuras aonde eu pego, né? No YouTube tem muita coisa também boa para a gente estudar.
E sempre, irmão, tudo que a gente ouvir e estudar tem que ser comparado com a palavra de Deus. Mesmo que eu falo, tem que ser comparado com a palavra de Deus. Aí nós vamos agora cantarmos um hino. Eu gosto sempre de terminar com um louvor, porque a coisa mais boa do mundo é louvar a Jesus Cristo. Harpa Cristã 372. Quando nos fala que nós vamos vencer. Assim como aquelas duas testemunhas venceram, nós também venceremos. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Amém? Louvado seja o Senhor, que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Amém.